Por que será que aluguel de carros para motoristas por aplicativos é tão caro no Brasil? Já parou para se perguntar sobre isso? Em 2019, pagava-se cerca de R$ 1.700 por um sedã e fazer viagens no Uber X e Comfort. Hoje, um modelo semelhante, também para fazer X e Comfort, passa dos R$ 3.200. E a pergunta é óbvia. As locadoras ficaram mais gananciosas? Ou será que tem algo que a maioria dos motoristas prefere não enxergar? Neste vídeo, eu não vou defender locadora, nem a Uber, muito menos o motorista, mas lhe apresentar a lógica do negócio. Porque, afinal de contas, o preço não sobe do nada. Quando o aluguel sobe, o discurso é sempre o mesmo. Estão explorando o trabalhador, locadora quer ferrar com o motorista. Mas, curiosamente, ninguém faz a mesma pergunta do outro lado dessa equação. Se o aluguel praticamente dobrou ao longo de 6 anos, por que a tarifa paga pela Uber não acompanhou isso? Aliás, em muitos casos, ela caiu. Se o motorista não tem poder para reajustar os próprios ganhos, quem você acha que absorve o risco do sistema? Entenda uma coisa, hoje existem mais motoristas por aplicativos do que nunca. Isso não é a opinião do Claudião, são dados, é estatística. E aí entenda a lógica, mais motoristas significa mais gente disputando o carro. Ou seja, a procura é grande. E quando essa procura cresce mais do que a oferta, o que acontece? O preço sobe. É assim que acontece com a tarifa, né? Quando existem mais pessoas pedindo carro do que aquela oferta de motoristas para atender, a Uber coloca o preço lá em cima. E isso acontece com aluguel de imóvel, passagem aérea, hotel e com aluguel de carro também. Mas calma, se esse fosse o único motivo, o preço não teria dobrado. O buraco é mais embaixo. O problema está em outra palavra que pouca gente gosta de ouvir, ou talvez nunca tenham chegado aos seus ouvidos. Sinistralidade. E sinistralidade não é xingamento, é estatística. Entenda, seguradora não trabalha com sentimento, elas trabalham com histórico. Quanto mais um cliente dá prejuízo, quanto mais ele aciona o seguro para acidentes, para roubos, furtos, etc., mais caro o seguro fica para ele. Banco faz a mesma coisa com juros. Duas pessoas têm taxas de juros para empréstimos, para financiamento, diferentes, porque uma tem um perfil de maior risco, a outra já é mais conhecida por aquele banco. E as locadoras, meu amigo, funcionam do mesmo jeito. Carro de aplicativo roda muito, roda pesado e roda sob pressão de custo. E esses fatores aumentam a possibilidade de acidente, de roubo, de manutenção e de perda total. E aqui não é um discurso moralista, isso é matemática. O objetivo aqui é ajudar você a entender por que o preço do aluguel praticamente dobrou de preço ao longo dos anos. Preste atenção nessa história porque vai jogar mais luz naquilo que eu estou dizendo. Recentemente, eu estive numa determinada cidade e fui procurado por uma pessoa. Era um empresário que me contou a história fracassada dele alugando carros para motoristas por aplicativos. E antes de mais nada, eu vou lhe dizer que ele foi muito ingênuo. Mas essa ingenuidade é a que permeia a cabeça de muitos motoristas por aplicativos. O que aconteceu? Ele ficou sensibilizado com o tio e o sobrinho, que eram motoristas Uber lá na cidade, e reclamavam a todo momento da dificuldade para alugar um carro. Locadores particulares cobravam mais barato, porém tinha manutenção dividida e carros subangados. Enquanto que as locadoras tradicionais ofereciam carros melhores, mais novos, porém o preço era mais alto. Sensibilizado com aquilo, ele decidiu investir no negócio e comprou algumas dezenas de um determinado SUV. Deixa eu abrir um parêntese aqui, que eu não vou dar todos os detalhes a pedido dele mesmo, que não quer exposição. Ele comprou algumas dezenas de um determinado SUV, cedeu 2 com um aluguel também para o tio e o sobrinho, e em menos de 10 dias ele relata que todos os carros estavam alugados, exceto 2 que ele deixou para eventual substituição. Encurtando a história, em 1 ano e 1 mês,
ele desistiu do negócio. A tentativa de ajudar o tio e sobrinho e outros motoristas que alugaram com ele, sensibilizado com aquele negócio, pô, rapaz, tô precisando trabalhar, preciso de um carro, tá muito caro e tal, tá, toma aqui. Cobrou preço abaixo do que era praticado pelas locadoras que cediam carros igualmente novos. Pegou uma calção baixa, não foi muito rigoroso quanto ao histórico de cada pessoa que se apresentava. Ele estava sensibilizado e acreditava que com aquilo iria ganhar um extra, além dos outros negócios que tinha. Esse empresário relatou muitos carros roubados, dos quais ele só conseguiu recuperar 2 e mesmo assim subangados. Muitos veículos eram devolvidos depois de batidos, de se envolverem em acidentes. Inadimplência alta, calção baixa, precinho mais atrativo, pouca exigência no cadastro, inadimplência bateu a estratosfera. Sublocação. Ele mostrou alguns registros de carros que estavam com menos de um ano, mais de 100 mil quilômetros. E aí ele foi descobrir que, por exemplo, o Zé alugava o carro com ele e trabalhava durante o dia. E aí sublocava o carro para outro motorista que rodava à noite. Ou seja, alguns carros estavam rodando 24 horas por dia. Ah, mas não para por aí. Tem um outro exemplo. Esse a gente pode mostrar. Recente. Um colega nosso, você conhece ele, Rafael de Paula, de Curitiba. No Instagram, ele é o Monster Drive. Ele publicou no seu perfil no Instagram como ele recebeu um carro seminovo que ele alugou para um colega motorista por aplicativos. Ficou sensibilizado e aí, não, toma aqui, eu vou alugar para você. Aluguei o meu Yaris e o resultado foi esse. Fica no vídeo que eu vou te explicar tudo o que aconteceu com a minha primeira experiência alugando um carro. Você que acha que alugar carro é fácil, que você vai ganhar dinheiro, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como eu recebi o carro 10 meses depois de ter entregado o carro funcionando, bonitinho, tapete capaz, com câmera veicular, tudo isso. Vamos lá. Bom, acabei de fazer a retirada aqui da câmera, essa câmera estava no carro. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que eu recebi. Ó, esse aqui é o banco do passageiro. Banco de couro, para quem não sabe, você tem que fazer hidratação, senão é isso que acontece. O banco não tinha rasgo, galera, tava inteiro. Banco do motorista também não tinha esse monte de buraco aqui. Isso aqui já tinha, tá? Mas enfim, então vamos lá. E é assim que eu recebi o carro. Tá aí, ó. Bateram, o motorista estava com o passageiro, bateram no carro. E agora tá aí. E eu vou te falar. Esse carro foi batido 4 vezes nesse período de 10 meses. Ó, essa batida aqui não tem nada a ver, ó. Ó, o sensor foi retirado, tá vendo? Isso aqui foi outra batida já. Então o motorista bateu esse carro 4 vezes. E agora eu vou ter que esperar. Tá vencendo as parcelas, já venceu uma, já tive que pagar, saiu o dinheiro do meu bolso. O carro vai ficar parado aqui, sei lá quanto tempo. R$5.900 é a franquia. Deixe nos comentários aí, você que já alugou carro. Vale a pena alugar carro hoje? A gente reclama tanto, a gente fala tanto do preço dos aluguéis, mas e aí? Agora, o prejuízo fica comigo. O motorista entregou o carro, já tá com outro carro, já tá trabalhando. E o dono do carro tá aqui, ó. Isso é o que ninguém vê. Isso é o que ninguém vê. Parcela continua vindo. Se eu ficar com esse carro 2, 3, 4 meses parado, prejuízo só de quem? Só meu. Então é isso aí, galera. Pergunta, o que vocês acham? Vai dar PT ou não? Se der PT, menos mal, mas já me falaram que não vai dar PT. E aí, aguarde os próximos capítulos. Meu amigo, entenda uma coisa. Quem não cuida do carro porque ele é alugado, está dizendo ao mercado que não merece pagar barato. E aqui vale ressaltar que não são todos os motoristas, mas um número suficiente para contaminar o preço para todos. O aluguel não é caro porque a locadora acordou mal-humorada. Ele é caro porque o risco é alto. Me diz uma coisa, seja sincero. Você que viu esse exemplo do Rafael de Paula, como ele recebeu o carro que, por compaixão, alugou numa condição especial para um outro motorista. Você tendo um carro, o que você faria agora antes de alugar? Você chegaria, não, meu colega coitadinho, vou alugar um carro para ele e tal, sem ter o devido cuidado, sem elevar o nível de exigência, de caução,
de fazer um contrato que amarre tudo, ou você se deixaria levar pelo coração, porque o colega está precisando trabalhar, como fez o Rafael de Paula? Eu queria saber a sua opinião, como sempre, de maneira inteligente. Expresse-a nos comentários logo abaixo. Entenda uma coisa, enquanto o comportamento médio da categoria não mudar, a tendência é que o preço não caia. E aqui a pergunta não é por que o aluguel é caro. A pergunta é o que cada motorista está fazendo para provar que não é parte do problema. E vale destacar que, além da falta de cuidado de muitos motoristas, existem fatores que são características da categoria. Por exemplo, qual é a categoria de motoristas que mais roda no Brasil? Não é caminhoneiro, não é rodoviário, do transporte municipal ou intermunicipal ou interestadual. O que mais roda é motorista por aplicativos. Agora, apesar dos caminhoneiros rodarem muito, apesar dos rodoviários também rodarem muito, cruzando cidades, cruzando o país, o índice de sinistralidade entre caminhoneiros e rodoviários é muito, mas muito menor que entre motoristas por aplicativos. O risco de assalto, por exemplo, é muito maior entre nós. O risco de acidente é muito maior entre nós. Tudo isso compõe a cesta aliada à falta de cuidado, que faz com que o empresário que compra um bem para ganhar dinheiro com aquilo eleve o preço da locação, porque ele sabe que é um risco muito grande. E se esse vídeo, de alguma forma, te incomodou, ótimo, é sinal que ele realmente precisava ser feito. Consegui te ajudar com a informação do vídeo de hoje? Se sim, por favor, dá um like e também compartilha com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!